Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Chegou a quinta-feira e com ela os novos filmes passando nos cinemas. No caso específico desta quinta, são 3 destaques. Antes de a gente se jogar nessas novidades, eu sei que você até já sabe o que eu vou falar agora, então eu não preciso nem falar, né? Tá, mas eu vou falar mesmo assim. Sim, é aquele pedido de inscrição aqui no canal e de like nos nossos vídeos. Só porque eu falei que o canal tinha parado de crescer na semana passada, nós voltamos a ganhar seguidores. Que legal, fiquei feliz e orgulhoso. E é tão fácil fazer isso, é um clique. Clicou ali no botãozinho de se inscrever e pronto, você acabou de facilitar o seu acesso aos nossos vídeos e de quebra ainda realizou uma ótima ação aqui pra gente. Eu vou tomar a liberdade de contar com você, hein? Bom, a primeira estreia que a gente tem para comentar aqui é Ghostbusters Apocalipse de Gelo. Um antigo e misterioso artefato libera em Nova York uma perigosa entidade que tem o poder para acabar com a vida como nós a conhecemos. Para derrotar esse poderoso inimigo, só mesmo a união das 2 equipes de caça-fantasmas, a velha e a nova. Pode acrescentar caça-fantasmas à lista das franquias que nunca morrem, uma praga pela qual eu culpo um dos maiores gênios da história do mundo, ou pelo menos do mundo do entretenimento, George Lucas. Aliás, caça-fantasmas não, né? Ghostbusters. Afinal, como também ensinou o tio George, manter o nome em inglês no mercado mundial ajuda a internacionalizar a marca. Fica mais fácil de padronizar as embalagens de brinquedos e todos os milhares de outros produtos licenciados. Não que não se quisesse faturar muito além dos filmes, lá quando os Ghostbusters foram criados nos anos 80, mas eram sim, me desculpem os cínicos, tempos mais simples, ingênuos, idealistas. O primeiro filme, que no Brasil se chamava simplesmente Os Caça-Fantasmas, chegou aos cinemas no mágico ano de 1984. Naquele ano, Hollywood arrebentou os cofres de tanto enfiar dinheiro. Pelo menos para os padrões na época, né? Bem menos hiperinflacionados do que os de hoje. Se você misturar esse ano com o anterior, 1983, e apurar as 5 maiores bilheterias, o primeiro colocado é de 83. Coincidentemente, o terceiro Star Wars, O Retorno de Jedi, que ingenuamente todo mundo acreditava que seria o último da saga. Já o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocados seriam todos de 1984. Eu disse que foi um ano mágico porque foi quando saíram diversos filmes que deixaram sua marca na cultura pop. Todas as 9 maiores bilheterias daquele ano tiveram continuações ou remakes. Claro, isso pode ser muito comum hoje, mas na época não era. Aí estamos falando de Um Tira da Pesada, Indiana Jones e o Templo da Perdição, Gremlins, Karate Kid, Loucademia de Polícia, Footloose, Tudo por uma Esmeralda e Jornada nas Estrelas 3, À Procura de Spock. Era um momento em que Hollywood pisava no acelerador de um processo que tinha começado na década anterior, com filmes como Tubarão e, olha ele aí de novo, Star Wars. Era a plena era dos filmes evento, das produções que aliavam arte e produto. Naquele momento, ainda com mais cara de arte do que de produto. Em um terceiro momento, já nos anos 90, veio aquilo que eu dizia antes sobre o George Lucas. Por que uma história deve acabar? Só porque o arco já está todo fechadinho com cara de final? Ah, isso não é desculpa. Tem sempre algo que a gente pode inventar para a história seguir, mesmo depois que ela já acabou. Ela pode seguir para os lados, em histórias paralelas, pode seguir para trás, em prequels, pode até seguir para frente, em infinitas continuações. O mundo aprendeu direitinho essa lição com George Lucas, e hoje em dia nada mais acaba. E Ghostbusters, marca de muito sucesso, claro, entrou na onda. Há 40 anos, a segunda maior bilheteria do ano não deixou de ser uma surpresa, embora fosse um filme com toda a cara de agradar, com efeitos especiais então quase imbatíveis, um elenco de comediantes conhecidos, pelo menos o Bill Murray e o Dan Aykroyd, além da musa Sigourney Weaver, e de figuras ainda não tão conhecidas,
mas engraçadas e talentosas, como Rick Moranis, Harold Ramis e Ernie Hudson. Para não falar no marcante e contagiante tema musical interpretado por Ray Parker Jr. Um daqueles tiros certeiros que de vez em quando acontecem. O tipo de coisa que todo mundo que vê gosta. E todo mundo viu. Para os padrões atuais, a continuação foi tardia. Veio só em 1989. Inferior ao original, como de praxe, e se foi sem deixar muitas marcas. Foi só a 8ª maior bilheteria do ano e provou que para esse tipo de filme, a perda do elemento surpresa faz muita diferença. Dali em diante, a marca foi sobrevivendo muito bem, com o confortável status de fenômeno cultural, com jogos de videogame e outros produtos licenciados, mas sem voltar aos cinemas. Até que, em 2016, aconteceu esse retorno, só que em uma reimaginação feminina. O elenco também era muito bom, com Kate McKinnon, Melissa McCarthy, Leslie Jones e a fenomenal Kristen Wiig. E ainda a participação de Chris Hemsworth, em alta como o Thor dos filmes da Marvel. Mas o público literalmente não comprou. Apesar de esforçado, divertido e simpático, foi só a 39ª maior bilheteria mundial. E a Sony perdeu o interesse em produzir uma continuação, o que seria quase de praxe. Mas não seria essa a última encarnação dos caça-fantasmas nas telonas, como nós bem sabemos. Em 2021, saiu Ghostbusters Mais Além, uma esperta continuação que achava o ponto certo de conexão com o passado, mas enxergando o futuro. O bastão era passado para a família do personagem do Harold Ramis, o único ator do quarteto original que infelizmente já morreu. Assim, éramos apresentados a novos personagens, os encarregados de levar a franquia adiante. Personagens interpretados por mais um ator da Marvel, o Homem-Formiga Paul Rudd, pelo jovem Finn Wolfhard, de Stranger Things, série que homenageou os caça-fantasmas e os influenciou de volta, e por ótimas atrizes como Carrie Coon e a camaleônica McKenna Grace. Tudo isso não sem antes unir forças com os 3 remanescentes originais. Parecia que era mesmo uma passagem de bastão, mas aí vem agora esse Ghostbusters Apocalipse de Gelo, com uma cara de A Volta dos que Não Foram. A chamada formação original volta com tudo, dividindo espaço com a força jovem. Um apelo para a nostalgia e para o jogo ganho, que pode até divertir, mas que soa mesmo como apelação à nostalgia, com uma série de referências aos originais, das mais obscuras às mais explícitas. O que surpreende é a opção por adotar uma influência grande de algo que eu não tinha citado até aqui, que é o desenho animado dos anos 80. Sim, os Caça-Fantasmas ganharam uma série de animação que não tem hoje nenhum streaming, mas que eu me lembro de ter passado no programa da Xuxa, nas manhãs da Globo. Mas que eu me surpreendi ao descobrir que ela foi mais bem sucedida do que eu imaginava. Foram nada menos que 7 temporadas, em um impressionante total de 140 episódios entre 1986 e 1991. A influência do desenho no novo filme é tão grande que os dubladores da animação ficaram até chateados por não terem sido chamados para fazer uma ponta no filme. Esse é o único Ghostbusters sem o envolvimento do saudoso Ivan Reitman, que dirigiu os 2 primeiros e que tinha produzido os 2 últimos. Mas o diretor Gil Cannon disse que todos os planos para esse 5º filme agora foram explicados para o Ivan Reitman e que ele deu sua aprovação antes de morrer em fevereiro de 2022. Será que ele estava mesmo de acordo com tanta nostalgia? Ghostbusters Apocalipse de Gelo está em cartaz nos cinemas com duração de 1 hora e 55 minutos e classificação indicativa 12 anos. Agora vamos para a segunda estreia da semana nos cinemas. É a comédia romântica brasileira Evidências do Amor. Tudo vai bem no relacionamento de Marco Antônio e Laura, até que algo muito estranho começa a acontecer. Sempre que ele ouve a música Evidências, sua mente é transportada para o passado, mais especificamente para momentos ruins do seu relacionamento com Laura. Quando eu fiquei sabendo desse filme, eu fiquei curioso para saber uma coisa. Como seria essa química entre Fábio Porchat e Sandy? Porque eles representam universos muito diferentes, né? O Fábio Porchat é um ator de comédia sensacional, dos melhores,
com muita noção de tempo, de uso do corpo e da voz. Um cara multitalentoso que escreve também, mas que invariavelmente cai para o exagero, para a gritaria. Muitas vezes ele consegue fazer isso com grande efeito cômico, mas em alguns momentos é só irritante e exagerado. Tudo bem, acontece com os melhores comediantes. Já a Sandy é completamente diferente. Começa que nem atriz exatamente ela é. Sim, ela tem trabalhos como atriz no currículo, já fez filme, novela, interpretou uma espécie de versão dela mesma por muitos anos no seriado Sandy Júnior. Mas ela é uma atriz esporádica. O emprego principal é como cantora mesmo. Sem falar que ela é bem mais low profile que o Fábio Porchat. Se ela gritar, ninguém ouve. Ela tem um carisma próprio, quase dando a volta em uma falta de carisma. É uma figura de tanta simpatia, que passa uma sensação tão boa e positiva, que fica mais fácil de perdoar a falta de um talento maior para interpretar. E quando ela faz uma dancinha, a gente acha uma graça. Aliás, eu preciso até me corrigir aqui, porque eu me referi a ela como Sandy, mas nesse filme ela é acreditada como Sandy Leia. É um nome super cinematográfico. Sandy é em referência à personagem da Olivia Newton-John no Grease, nos tempos da Brilhantina. E Leia é por causa da Princesa Leia, de Star Wars. Olha Star Wars aí de novo. Só não sei quem é o fã de cinema ali, se é a mãe dela ou o pai. O pai, como você deve saber, é o cantor Chororó, da dupla Chitãozinho e Chororó. E aí eu tenho que sair um pouquinho do território do cinema e passar para o da música, para fazer coro na denúncia de uma sacanagem que se comete com José Augusto e com Paulo Sérgio Vale. Você talvez nem saiba quem são eles dois, mas eles são os autores de Evidências. Pois é, para o choque de muita gente, Chitãozinho e Chororó não são os compositores desse mega sucesso. Até aí tudo bem. O problema é que a dupla sertaneja parece que gosta de deixar as pessoas pensando que a música é deles. Desde 34 anos atrás, quando essa música foi gravada, o sucesso e a idolatria em torno dela só aumentam. E os intérpretes não fazem nenhum esforço para explicar que eles não são os autores. Quando o tecladista do Bruno Mars toca Evidências no show do cantor no festival The Town e Chororó aparece emocionado, ele está se emocionando com uma música de José Augusto e Paulo Sérgio Vale. Aí você pode dizer, mas foram Chitãozinho e Chororó que fizeram dessa música um sucesso. E eu vou concordar. Mas eu vou colocar a coisa nos seguintes termos. Se ela tivesse sido gravada pelo Zezé de Camargo e Luciano, ou pelo Leandro e Leonardo, talvez ela tivesse feito o mesmo sucesso. Talvez até mais. Talvez um pouco menos. Talvez um sucesso nenhum. Mas sem José Augusto e Paulo Sérgio Vale, simplesmente não teria Evidências. A canção não existiria para ser gravada, nem por Chitãozinho e Chororó e nem por ninguém. Os compositores dizem que não ligam para isso, que o trabalho deles é silencioso mesmo e que não dá para o Chitãozinho e Chororó ficarem toda hora falando quem são os autores da música. Toda hora não precisa mesmo, mas de vez em quando é bom, né? Principalmente em situações em que as pessoas fazem confusão e se referem à música como sendo de autoria dos cantores. O José Augusto diz que já se sente gratificado só por ter feito uma música como essa. Além, claro, da boa grana de direitos autorais que ele recebe. Ele, que a propósito tem uma participação no filme, até exagerou ao dizer que desconhece no mundo uma canção de tanto êxito. Não, aí não, né, Zé? Dá uma segurada na emoção. Eu tô tentando te defender aqui, mas aí fica difícil. Mas tudo bem, vai. Dito tudo isso, vou confessar. Eu odeio Evidências. Em outro universo, eu poderia até não a odiar. Ela tem o mérito de ser grudenta, o que toda canção pop almeja ser. O que me irrita é a idolatria que as pessoas têm por ela, o exagero. Tem gente até que chama Evidências de hino informal do Brasil. Aí não, pô. Aí o verdadeiro autor do nosso hino informal, que é o Ari Barroso, de Aquarela do Brasil, se revira no túmulo. Para quem, como eu, não suporta mais Evidências, assistir ao filme pode ser um martírio. Bom, mas pelo menos o roteiro brinca até com isso. Evidências do Amor tem 1 hora e 45 minutos de duração e a classificação indicativa é 12 anos.
A estreia que fecha o nosso pacote de lançamentos nos cinemas é o desenho animado Um Gato de Sorte. Beckett é o tal gato que acaba perdendo a sua 9ª vida. Pois é, aqui no Brasil se diz que os gatos têm 7 vidas, mas nos Estados Unidos e na Inglaterra eles têm 9. Melhor para eles de lá, né? Enfim, ele perde a sua 9ª vida. E para poder ganhar uma nova chance, ele precisa viver como outros animais. A duração é curtinha, 1h28 minutos, e a classificação é livre. Livres somos nós para ir ao cinema. Então, tchau. Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.